Seja bem-vindo ao segundo vídeo da série Aula de Teclado Nível Iniciante. Então esta aqui é a segunda aula, né? Se você não assistiu a primeira, eu recomendo que você assista. Na primeira aula eu falei sobre as notas musicais naturais, né? E a localização delas no teclado. Então as notas musicais naturais, elas são representadas pelas teclas brancas, né, do teclado. Então eu expliquei sobre todas elas aqui, né? Falei sobre as notas guias, né, de referência que nós podemos ter para localizar as demais. Passei algum exercício. Então, recomendo que você assista, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe. Então, nesta segunda aula aqui, nós vamos estar aprendendo sobre as principais características do som musical, né? Porque nós podemos ter o som musical e o som não musical, né? Então, todo som que não é musical é um som que é um barulho, né? Por exemplo, um barulho de um carro, um objeto caindo. Então, nós vamos estar aprendendo sobre as características do som musical. Então, antes de falarmos em si das características do som musical, eu quero explicar um pouco sobre o som, né? Como é que o som é gerado. Então, todo objeto material, seja ele o objeto que for, um objeto grande, pequeno, todo objeto material ele é uma fonte sonora. Por exemplo, uma folha de papel é uma fonte sonora. Qualquer coisa é uma fonte sonora, um próprio instrumento musical, o nosso próprio corpo, né? É uma fonte sonora. Então, para que um objeto possa emitir sons, é necessário que ele esteja em movimento, que aí ele vai estar vibrando, né, o ar, aí nosso ouvido vai captar isso. Então, por exemplo, ó, vou pegar um violão aqui, vou tentar demonstrar para vocês entenderem o que eu quero dizer. Ó. Tô aqui com um violão. Quando eu puxo uma corda aqui, ó, aí essa corda ela entra em movimento. Aí por ela se movimentar, aí nós conseguimos ouvir o som. Aí quando ela para de vibrar, aí para o som. Ou seja, então todo objeto quando ele entra em movimento, quando ele vibra e cai no chão, alguma coisa, ele vibra, né? Aí ele gera sons. Por exemplo, quando a gente está conversando com alguém, a gente está cantando, falando alguma coisa, você pode colocar a mão no seu pescoço assim, ó, que você vai perceber que as suas cordas vocais estão vibrando, né? Então, é assim que acontece, o som é gerado através de vibrações, né? Qualquer objeto que se fez um barulho, né, qualquer coisa, se fez barulho é porque está em movimento. Tá vibrando, né? Então, agora nós vamos falar sobre as características, as principais características do som musical. Existem várias, né? Só que para o nosso estudo aqui, para o nosso estudo musical, né, de teoria musical, nós vamos focar nas principais características, né? Então, a principal característica, vamos falar sobre as principais. A primeira que eu quero falar é sobre altura. O que é altura? A altura é uma característica que nos permite distinguir, né, diferenciar um som grave de um som agudo. Ou seja, ó, eu vou apertar o primeiro dó do teclado aqui, ó. Tá aqui, ó. Aí agora vou apertar o último dó do teclado. Observaram que teve uma diferença? É a mesma nota, porém a altura é diferente. Ou seja, a altura nos permite distinguir, né? É essa que é a característica. Agora eu vou apertar um dó central aqui, ó. Ou seja, tudo que eu apertei aqui foi a nota dó, porém com alturas diferentes, né? E matematicamente falando, né? Por exemplo, nós pegamos essa nota lá aqui, ó.
Como eu disse, né, que o som é gerado através de vibrações, essa nota lá aqui, a afinação dela, né, ela é 440 Hz, por exemplo. Aí, então, esse lá aqui, ó, já vai ser a metade. Então aqui vai ser 220, 110, né? Então, quanto mais agudo for o som, mais vibrações vai ter. Quanto mais grave for o som, menos vibrações vai ter, né? Então, isso aí não vou entrar muito nessas questões, não. Mas se você tiver interesse em se aprofundar nesse assunto, né, você pode estar pesquisando sobre isso. Então, agora nós vamos falar sobre uma outra característica do som, né? Ó, eu estou aqui com um timbre de piano. Geralmente a maioria dos teclados, quando a gente liga ele, né, ele já vai vir assim num som de piano, né? A não ser que seja um teclado que você, vamos supor, uns teclados mais avançados, que você pode salvar um timbre, aí quando você desliga e liga, ele volta naquele timbre, né, que você estava usando. Então, já acabei falando, né? A próxima característica do som se chama timbre. Esse é um som de piano. Aí agora, ó, tô apertando a nota Dó. Observe uma coisa, ó. Vocês observaram diferenças? Ou seja, essas diferenças, elas são o quê? É timbres diferentes. Embora seja a mesma nota, porém, o timbre é diferente, né? E pode ser na mesma altura, né? Por exemplo, ó, o Dó, nessa localização aqui, né? Ó. Ou seja, então a gente pode apertar a mesma nota, na mesma altura, porém ter timbres diferentes. O timbre é como se fosse assim, quer ver? Ó? Imagine que você entra numa concessionária onde tem vários carros do mesmo modelo, do mesmo ano de fabricação, da mesma marca, com os mesmos, sei lá, com os mesmos recursos, porém um é branco, outro é preto, outro é prata, né? Então é mais ou menos assim. Então, essa característica que se chama timbre, ela nos permite o quê? Ela nos permite, falar qual que é a fonte sonora. Por exemplo, quando você ouve, você não precisa estar vendo, só de você ouvir um determinado som, você sabe que é um som de violão, que é um som de flauta, né? Por exemplo, às vezes só de você ouvir uma pessoa falando, você já sabe que é ela, mesmo você não vendo aquela pessoa, você já reconhece, porque você já memorizou, né, o timbre de voz daquela pessoa. Então, essa característica do som é muito interessante, né? Então agora, nós vamos falar sobre mais uma característica do som, que se chama intensidade, né? Esse teclado aqui, ele é um teclado de teclas sensíveis. Porque não sei se talvez você pode estar com um teclado aí que seja com teclas que não sejam sensíveis. Tecla sensível é o quê? São teclas que, se você apertar forte, o som vai sair forte. Se você apertar fraco, o som vai sair fraco. Então, essa diferença de forte e fraco é o que nós chamamos de intensidade, né? Por exemplo, ó, tá aqui a nota Dó, eu vou apertar ali forte, ó. Agora eu vou apertar fraco. Ou seja, isso é intensidade. Então, nos permite distinguir, né, diferenciar. Por exemplo, às vezes você vai estar tocando uma música, aí momento você vai estar forte, hora você vai estar fraco. Então, essa é uma característica muito importante também. Agora, a próxima característica que nós vamos aprender, ela se chama duração. A duração, ela nos permite diferenciar a duração mesmo do som. Por exemplo, ó, um som curto, um som longo,
né? A música é feito disso, é feito de durações, né? De variações de durações. Por exemplo, uma nota é longa, outra nota é mais curta. Ou seja, tudo isso está relacionado a essa característica do som, que é a duração, né? Então, essas são as principais características do som musical que nós temos que saber, né, para a gente conseguir dar procedimento aí de maneira sólida, né, aos nossos estudos musicais. Então, é isso, né? Se você gostou do vídeo, você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe aí com seus amigos e não perca, né, a próxima aula, que eu vou estar falando sobre mais assuntos interessantes aí, beleza?